Olá! Ai, Tudo mais um bem? dia. Sim, e você, tudo bem? Tudo bem. 30 minutos com você. Tá. Mais um encontro. E Sim. hoje nós vamos falar da obesidade. Isso. Um tema pesado, né? É. Que tem aí, eu acho que é algo que é uma das coisas assim mais subjetivas que a gente pode ver, né, no dia a dia, porque é algo intrinsecamente ligado ao emocional, né? A padrões conscientes ou inconscientes. Grande maioria inconsciente, porque ainda a forma como a grande maioria ainda de nós se coloca na vida, né? De uma forma ainda inconsciente, agora que está expandindo para ver as suas questões, né? Então, quando a gente fala de muitas outras coisas que a gente falou aqui, a gente fala de uma fisiologia, né? Basicamente, tem um padrão emocional. A obesidade, assim, é muito, 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 muito relacionado a essa questão emocional, né? Eventualmente, vão haver alguns desequilíbrios hormonais, né? Pode estar associado a isso, alguns desequilíbrios metabólicos. Mas até isso também está intrinsecamente ligado às questões emocionais. Podemos dizer até que praticamente tudo está, né? Que não Mas estamos. tudo, Exatamente. né? Tudo. Mas eu percebo que isso é um pouco mais profundo no sentido de ser muito incômodo e ser muito visível também, né? Porque você tem, de repente, uma patologia que não que não, né, nem todo mundo sabe, você resolve a tua vida, você faz ali o que você quiser. Essa não, essa é uma coisa que é a forma de se apresentar no mundo, né? Como a pessoa está se apresentando no mundo. Então, ela não tem como esconder, né, visualmente, e até mesmo o padrão, um dos padrões emocionais, né, esse ganho de peso, né, de densidade de tamanho, né, de aumentar de tamanho, tem muito a ver com essa coisa de você fazer você tem que você quer se apresentar maior de alguma forma, né, porque de uma outra forma você está muito diminuído, né, inconscientemente, emocionalmente, por infinitas questões que podem estar presentes ou já estiveram presentes no passado, pregresso, numa vida e durante a vida, e aquilo está se manifestando ali, né? Então, eu vou deixar a Cacá falar um pouquinho da experiência, né, de profissional dela, e a gente vai trazendo outros elementos. Olha, é tão amplo esse assunto que talvez a gente tenha que fazer uma parte 2 depois, porque vem muita coisa, né? Você falando. Obviamente, tem as questões metabólicas, questões fisiológicas, a parte hormonal, sim, porque, né, o nosso corpo é constituído de tudo isso. Mas, para todos esses desequilíbrios acontecerem, é isso que você falou, tem uma causa emocional que desalinhou tudo isso, e isso se manifestou especificamente falando sobre a obesidade. Mas a obesidade, se a gente for pensar, né, desde a fase de nascimento, né, essas células, elas vão se dividindo, né? E na primeira infância é a fase que essas células, elas vão se multiplicando, as células de gordura, as células
adiposes. Então, a gente tem que, ali, naquela primeira infância, a gente selecionar cada vez mais elementos, alimentos mais saudáveis, para não dar já desde muito cedo uma carga alimentar, que é uma das contribuições também para a obesidade, rica em gordura, em açúcar e por aí vai. Então, esse cuidado ele é importantíssimo. E aí, você me falando, hoje até conversando hoje um pouquinho com a Nina a respeito disso, né? Tem algumas amigas dela que são obesas, né? E a obesidade, além dessa questão emocional, é isso que você falou. Porque eu estou maior, né? Essa dimensão maior. E além disso, para eu estar maior, eu tenho que me nutrir. Então, assim, é muita nutrição. O tempo inteiro eu me preenchendo de alguma coisa. Eu me preencho de algo que vai me dar essa grandeza. Mas, óbvio, que tudo isso é inconsciente, né? Porque conscientemente, você não faz isso com o seu corpo, porque existem N repercussões dentro de um quadro de uma obesidade, né? Os sistemas, eles vão começar a trabalhar em sobrecarga. As articulações, elas são extremamente acometidas. As dificuldades de mobilidade, né? Não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer outra coisa. E, além de tudo, uma questão de aparência, de estética. Porque, muitas vezes, a pessoa não tem nem essa consciência, ela está nesse processo de ser maior, de estar maior, mas, se ela se olha, ela provavelmente também entra nesse dilema do formato que está esse corpo. E aí, o que ela faz? Se esconde, pondo o quê? Roupas, né? Aí vai pondo roupa. Esconde esse corpo através disso. Então, é tanta coisa junta ao mesmo tempo, é tão amplo o assunto, que dá muita conversa, mas do ponto de vista da área da fisioterapia, o que a gente mais trabalha, né? A partir do momento que a gente detecta uma lesão, uma alteração, em virtude daquele sobrepeso, uma das formas é a gente começar uma atividade física que vá aumentar essa frequência cardíaca para a gente ter queima desta gordura, associada a uma dieta extremamente equilibrada. E aí, a gente vai ver que é o maior desafio daquela pessoa que está sobrepeso, ela unir esses dois elementos. Porque a atividade física, normalmente, essas pessoas não gostam, não querem, e tampouco se alimentar bem, cortar radicalmente em algumas circunstâncias, outras, claro, no processo de desmame daqueles elementos tão nocivos que levam essas células, né, se estufarem, né, dividirem loucamente e esse peso aumentar, porque, além de tudo, você sabe dizer muito melhor, com mais propriedade do que eu, uma das causas, né, de gordura acumulada, não só na parte cardíaca, na parte do fígado, né, são extremamente nocivos, né, ao ponto de quando esses desequilíbrios são causados por conta da uma má alimentação, o que vai acontecer? Pode ter entupimento das artérias, né? O colesterol aumenta. Então, acaba acontecendo tantos desequilíbrios que aí aquela pessoa obesa,
ela começa a ter grandes fatores de risco, né? E isso, junto com esse corpo físico pesado, e mediante alguma circunstância que possa vir a acontecer, né, com essa pessoa, de precisar ainda ter uma hospitalização, esses pacientes se tornam pacientes de alto risco, pacientes que ficam no hospital internado por mais tempo. Então, assim, começa a entrar numa roda muito delicada, essa saúde muito mais debilitada, porque até colocar esse corpo para funcionar mais fisiologicamente possível, ele demanda, né, de um tempo. Então, assim, tem muitas complicações para aquele indivíduo que está em sobrepeso, né? E aí a parte emocional, ela se agrava mais ainda, porque a pessoa só vê um buraco, né? É uma avalanche de coisas acontecendo. Entretanto, tudo é extremamente possível de ser modificado. Não há dúvidas disso. A gente transforma o nosso corpo, porque ele está doente, a obesidade é uma das doenças, então ele está doente, ele está completamente intoxicado de tudo, de açúcar, né? Que no fim, açúcar, ele vem derivado das farinhas, de tudo que esses são, não só o açúcar propriamente dito, né? A fase final dos carboidratos é açúcar. Então, quando a gente tem um processo de obesidade e aí a gente começa com exercícios físicos totalmente regulamentado, bonitinho, exercício leve, caminhadas leves, exercício com peso leve. Por quê? Porque a gente tem que substituir aquela gordura por músculo, né? Então, assim, tudo tem como resolver, sim, 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 sim. E associado aí a terapias, né, para ir tirando, desintoxicando, inclusive, essa mente de uma série de emoções que levam a esse processo da obesidade, essa insatisfação, o que eu estou querendo, né, me entupir, o que eu estou querendo colocar dentro de mim, né, enfim, é muita coisa junta, mas o ponto é reconhecer que há uma desordem, né, a partir dessa desordem, como que a gente traça o plano de tratamento. Exato. Porque, como você falou, impossível não é, né? Mas como toda a organização, né, toda a volta ao equilíbrio, ele requer uma disciplina, né? Uma gestão aí, e essa gestão, que eu acho que tem a ver, que é com essas questões muito básicas, que são as questões do prazer, né? Do prazer, de se alimentar, porque, né, eu acho assim, uma das coisas mais prazerosas, se não a top da lista, né, uma das top da lista é comer. Eu conheci poucas pessoas na vida que não gostam de comer. Foram poucas pessoas, realmente, né? Todo mundo tem algum prazer em comer, umas pessoas mais, outras menos, tem suas peculiaridades, mas é quando a pessoa vai buscar um prazer, uma compensação, né, nessa questão alimentar, né? É óbvio que existem compensações, todos nós fazemos compensações, né? Existem de todas as formas, né? Porque a gente também quer se presentear, se agradar, se satisfazer. Então, pessoas que vão comprar, né? Às vezes, são os equilíbrios, né? De você gastar o que não tem, por exemplo. Isso. Pessoas que vão consumir drogas ou bebidas alcoólicas, é isso também, se anestesiar, né, trazendo algum prazer,
para suprir uma carência, um sofrimento que seja claro, sabido, ou Isso. algum que esteja lá inconsciente, ainda um buraco, né, como um buraco realmente, uma dor, um sofrimento que a pessoa tem e não consegue, às vezes, claramente saber cognitivamente o que que é. E aí vai preencher esse buraco com alguma coisa, né. Nesse caso, a pessoa vai usar alimentos, né, e aí algumas pessoas até falam, "Ah, mas eu nem como muito", né, isso é uma coisa clássica também. Mas aí também é preciso ver o que que é esse muito, o que que é esse pouco, né, que hoje em dia também as coisas vão mudando, né, e vai se aprendendo coisas novas, eh, então tem o viés de muitas formas de fazer. Uma que eu entendo que é a via é uma via pouco complicada, é a via do exagero, porque o exagero já está aí, presente. Então se você faz um exagero oposto, né, e aí você faz coisas muito radicais, a chance daquilo dar certo é pequena, porque você está indo tentando ir de um extremo ao Isso, outro, isso. só que você vai é como um estilingue, vai dar aquela estilingada e volta, né, acaba indo rápido e voltando rápido no mesmo lugar, porque o nível de frustração também é grande, porque a É, pessoa parte de um excesso de se dar coisas, de se preencher de coisas para o oposto de não, ausência. não vou botar É, nada. Vou ausência total, abolir né? coisas e aí acaba com aquele sentimento de: "Poxa, mas eu estou me tirando, eu estou me maltratando, eu não mereço, eu não posso, eu não posso, eu não posso, não posso". E aí aquilo não funciona, né, porque na verdade o "eu não posso", "eu não mereço", já é algo, uma condição que levou a pessoa a chegar naquele ponto, né. É um sofrimento que ela, né, entendeu como sofrimento, algum buraco ali que ficou, alguma questão que não foi sanada, e ela está tentando se suprir, então se ela tira algo, faz uma ruptura, ela vai tentar depois voltar para aquele lugar, né. Então é preciso, organização, equilíbrio como tudo, né, e muitas vezes, um cuidado, um olhar mais profundo para isso. É óbvio que se a pessoa consegue partir para uma organização alimentar, onde ela vai ter os prazeres, mas algumas coisas não, porque algumas coisas realmente não são alimentos para nenhum ser humano nesse planeta, a gente inventou coisa, né, caraca, como é que pode? Bizarro. Algumas coisas realmente a gente não deveria nunca ter consumido, nem sequer experimentado, nem se deveria ter sido criado. Então essas coisas realmente vão ter que ser abolidas ou suprimidas por bastante tempo, né, para que aquele equilíbrio volte. E o que eu falo de equilíbrio é até mais importante, né, porque o corpo, ele está sendo bombardeado com substâncias realmente tóxicas, né, como o próprio açúcar e tantas outras coisas que vão ali se misturando, né, Isso, muitos aditivos de isso. para alterar o sabor dos alimentos, a gente vê muito isso, essa coisa de glutamato e tantas Isso. outras substâncias que contribuem para um certo vício, né, de alteração do sabor, que faz com que essas substâncias atuam no cérebro, né, naquela coisa do vício, de você Total. manter você com aquele desejo. Eu acho tão interessante como isso funciona. Outro dia a gente estava na estrada e tinha um outdoor do McDonald's. E assim, McDonald's para mim nasceu e poderia ter morrido, assim, ia morrer depende de mim, porque eu nunca, Sim. assim, todo Ia ao longo da minha vida, não sei se eu fui 10 vezes no McDonald's, em toda a minha vida. Enfim, depois que você tem criança e as crianças começam a descobrir aquilo a partir quando já estão grandes, os amiguinhos maiores vão.
Isso. Eventualmente aquilo vira uma festa, e ok. Mas eu olhei assim e falo, é impressionante o apelo, né? Porque, é claro, tem ali muito bem estudado, uma frase que é colocada ali, que toca um ponto muito sutil, que aperta um gatilho. Isso. E a frase era tipo, dia cheio, passa no Mac. Isso. Cara, quem é que não tem o dia cheio? Você tá na estrada, o bicho, o pau pegou o dia inteiro, o pau comeu o dia inteiro, você tá lotado, ainda vai passar não sei aonde, não sei o que, não sei o que, não sei lá, e tá enchendo o saco, você tá com fome, você tá cansado, não sei o que. Cara, passa lá, rapidinho, você compra aquela parada lá, põe pra dentro. E eu fiquei assim, meu Deus! Isso não cola para mim, porque isso, mas tem muitas outras que colam, não estou falando porque muita coisa cola para mim. Por acaso McDonald's não, nem não por acaso, enfim, mas eu fiquei pensando em como qualquer coisa pode ser um gatilho, né? E a gente tem uma cultura, uma sociedade e algumas famílias que tudo é celebração. Comer é celebração, tudo, você celebra tudo comendo. Ou se você está chateado, você come, se está cansado, você come, você precisa, né? E eu tenho uma coisa da minha família, as falas, que é muito engraçada. Eu lembro quando eu era pequena, porque eu tenho primos mais novos, né? Tenho muitos tios, primos bem mais velhos e primos mais novos também. Então já era grandinha e tinha primos crianças pequenas. E era aquela coisa assim, as crianças precisam de açúcar para dar energia. Umas teorias. Gente, isso nasce, isso vem, tá ali, impregnado. E então assim, aquela aguinha com açúcar para acalmar. Pois Não tem é. aquilo? A criança tá chorando, se machucou. Eu lembro que minha irmã era pequenininha, entrou um brinquedinho, um gancho, não sei como ela conseguiu aquilo, a criança faz mais arte, né? Entrou um negócio pendurado dentro do olho, assim, ó. Ficou pendurado. E todo mundo super nervoso, e ela super nervosa, desesperada. Uma aguinha com açúcar para acalmar. Cara, então, é isso. O condicionamento padrão que a gente tem é muito antigo. Né? Muito. É muito desde a vida. Então, açúcar, é comida, seja para celebrar, seja para se acalmar, seja para. Então, como é que um adulto, né, ou uma própria criança, um adolescente, que de repente já veio com padrão de obesidade, tem na família, ou não, mas um adulto que passou por suas questões, né, emocionais ali, e em algum momento começa a ter um sobrepeso. É muito comum também. Eu já ouvi muito falar isso. Depois que casou, engordou, né? Homens, mulheres. Por quê? Porque você tem um padrão de já não sai mais, já não tem a coisa da conquista, você já não tem mais como, né? Você não precisa mais se mostrar, então você pode ficar quietinho ali, aí você sai menos, aí você já fica mais em casa, aí já tem mais amigos, já fica aquele confortinho ali, aí já quer, né, se abastecer daquilo. Também tem as ausências da vida de solteiro, que para muitas pessoas faz falta. Uhum. O casamento pode ser um grande problema para muitas pessoas. Eu já vi muitas pessoas. Aquilo é muito impactante, de você viver com uma pessoa só, um sistema só, como tá namorando, quando tá noivo, quando tá... É ótimo, fica todo mundo na farra, sai, não sei o que, não. Mas depois que entra num esquema de compromisso, de estar unido, preso, isso é muito sério para muitas pessoas, inconscientemente. É um negócio tão sério que ali vai entrando a competição. Então vai os amigos, vem para casa, come, aí reúne para comer, blá, blá.
Então, o quanto isso, né, numa vida adulta, está muito associado ao emocional, que Isso. houve uma perda em algum momento, seja lá na infância, que a pessoa não se sentiu acolhido de alguma forma na questão familiar, seja na adolescência porque teve uma perda, seja alguma coisa, e aí você vai suprir com alguma coisa, porque de repente drogas não é legal, né, dependendo da formação da pessoa, álcool não é legal, porque já teve uma experiência, não curte ou não se sente bem, então vai compensar com alguma coisa, né. E como você suprimir isso, esse bem-estar, né? Então é bastante desafiador, Total. mas a gente sabe que é possível desde que a pessoa Totalmente. busque tanto a questão da atividade física, porque a pessoa também às vezes não quer fazer uma atividade física porque ela está com sobrepeso, está todo mundo lindo, maravilhoso na academia, malhando, gostosona, todo mundo sarado e o cara não tá, então já não quer ir, para não se expor, né? E ao mesmo tempo precisa fazer algo para cuidar desse corpo que está maltratado. Então as articulações, como a Karina falou, a articulação dói, tudo fica mais difícil, o sono é complicado, a mobilização é complicada, a respiração é complicada. Nossa, nem digo. Então é necessário fazer, de repente, uma retomada dessa saúde, né, corporal, desse corpo voltar, mas ao mesmo tempo, assim que se começa, deflagra um bem-estar Nem digo. extraordinário. Ninguém melhor que a Karina para falar disso. A gente sabe, a gente experimenta. Eu fico uns dias sem treinar, eu fico uns dias na época até sem fazer nada. E quando volta, fica aquela lerdeza, ninguém aguenta preguiça, não sei o que lá. Hoje mesmo fui nadar, estava lá no vestiário, a moça, ai, meu nome é preguiça hoje, mas eu vou assim mesmo. Aí depois ela voltou, encontrei com ela de novo no vestiário, ela, eu deixei tudo lá na água. Eu falei, é assim mesmo, a gente... Difícil começar, mas você vai e depois você vê como é bom, até quer ficar mais um pouquinho, né? Então, como é importante a gente ter esse start, essa mudança de buscar algo, seja para cuidar do corpo físico, para cuidar do corpo, da emoção, para lidar com as minhas emoções, eu preciso ver isso. Está doendo, eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso desbloquear, tirar, olhar para isso. Então, eu vou buscar ajuda. Isso. Eu vou cuidar das minhas emoções, né? Uhum. E essa autossabotagem, né? Porque muitas vezes a gente fica se autossabotando de não olhar, até acordou para aquela circunstância, principalmente, eu acho que assim, uma das circunstâncias que a pessoa acorda é que começa o teu corpo ficar doente, né? Aí precisa ir para o médico e ali começa um grande processo, ou através dos relacionamentos, né? Terminou um relacionamento, ou está querendo iniciar um relacionamento, mas aquele corpo, né, para aquela pessoa não está adequado. Então, assim, tem tanta coisa por trás dessa gordura, né? Porque isso é uma gordura. O que é que está por trás dessa gordura? O que é que nós vamos fazer para derreter essa gordura e, com isso, a gente também eliminar uma série de padrões, como você mesma trouxe, né? Porque é uma camada de proteção, um revestimento. Isso. Tem que tirar esse revestimento, essa proteção, essa armadura, para ver o que tem ali. E nem sempre, na maioria das vezes, nunca é confortável. Nunca. Quem que vai me botar o dedo na ferida? Quem vai mexer nas suas emoções? Não é mole, não. Pelo amor de Deus, não é mole, não. Não, mas nós somos capazes de falar que dá certo, sim. Primeiro, porque a gente já fez e faz. Isso, exato. E segundo, que também a gente está aqui como terapeuta, trabalha com isso. Isso, exato. Então, no nosso trabalho, a gente auxilia as pessoas vendo isso funcionar. Exato. Seja no corpo, como a Karina vê, os resultados extraordinários com os clientes dela,
né, da fisioterapia, da volta à mobilidade, da volta à retomada do corpo, né, e mesmo pessoa que já treina, elaborando esse treino, o nosso trabalho como terapeuta em relação a cuidar dessas emoções, a cuidar de todo aspecto que atua diretamente no físico, né, e também no físico, né, às vezes você tem uma dor, você está inflamado, a coisa não funciona. Nós também trabalhamos com isso, seja, tanto eu quanto a Karina, nas ferramentas Sim. corporais, Exato. E está diretamente associado ao emocional. Então, a gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona, porque não só a gente faz com a gente, mas é o nosso trabalho. Exato. Então, a gente faz pra gente também. Exatamente. Então, é uma questão de realmente ter coragem, né? Para a gente passar para essa etapa. Porque muitas vezes, nós sabemos aqui, que muitas vezes a gente guardou anos uma coisa, né? Um mal-estar, um sofrimento, e não compartilhou, porque a gente acha que só a gente é capaz de fazer aquilo, só a gente é capaz de ter aquela dor, ninguém é pior que você, né? Você é aquela criatura execrável que cometeu aquele engano, que você que está com aquela tristeza. Então, a partir do momento que você tem a coragem de falar e compartilhar, e olhar, iluminar, né? A gente fala isso muito no nosso projeto, iluminação nos nossos atendimentos. Você coloca a luz ali, você vê, opa, eu consigo. Uhum. E se Sem torna dúvida. tão mais fácil, tão mais fácil. Mas é uma escolha, né? Isso. Mediante a escolha, exato. Sozinho realmente é bastante desafiador. É uma das coisas mais desafiadoras, mas com de mãos dadas, com alguém que pode te orientar, que pode te levar para um caminho. Pode ter altos e baixos, e muitas vezes tem, mas a gente vai trilhando esse caminho, né, para a gente chegar lá, para eliminar essas dores, para eliminar as dores físicas e emocionais, e o ganho é tão lindo, não é? É ótimo, é ótimo. Ai, Sandrinha, por falar nisso, tá na hora de eu fazer o meu exercício físico. Você já fez o seu hoje, né? Eu ainda não fiz, mas vou fazer agora. Então, vai, meu bem. Então, olha, mais um programa lindo. Compartilha com quem você achar que pode receber essa contribuição. E estaremos no próximo encontro, 30 minutos com você aqui no canal Ser das Estrelas, que tem programas incríveis, maravilhosos. Se inscreve se você já não ainda não se inscreveu. E estaremos juntos com mais um tema para juntos avançarmos na nossa expansão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, Sandrinha. Tchau, tchau. Beijo a todos.